Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, por favor, no Evangelho de Mateus. No capítulo 7, dando continuidade ao nosso estudo expositivo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 23. 7, de 13 a 23. Ensinamento que o Senhor deu, as multidões que convencionou se chamaram, intitular-se o Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, Pai, e te pedimos que por meio dela tu venhas manifestar, ó Senhor, o teu querer em nossas vidas. Fala conosco, ó Pai amado, por meio do teu Espírito Santo, na tua palavra, Pai, para que haja em nós crescimento e fortalecimento, que a tua voz se faça ouvir no nosso coração, muito mais alta até que a voz do pregador, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. O Sermão do Monte é uma espécie de síntese, de tudo que diz respeito ao reino de Deus, e ele tem então informações variadas. Semana passada estávamos mais uma vez ouvindo Jesus nos ensinar a respeito da oração, da perseverança, da persistência, e hoje nós vemos aqui uma rápida mudança de direção, mas tudo isso está conectado, porque a oração, é pela oração que nós somos conectados ao Senhor e fortalecidos no Espírito para que enfrentemos essas duas coisas. E aqui nesse texto que nós estamos estudando hoje, ele fala justamente sobre um caminho alternativo e maligno, o caminho alternativo e maligno, na verdade, o caminho diferente do caminho do reino de Deus. Porque a gente não pode chamar jamais o caminho de Deus como um caminho alternativo, porque ele é o primeiro caminho, ele é o caminho que foi dado desde o princípio para Adão e para Eva. O caminho alternativo é o caminho que Satanás propôs e que muitas pessoas, lamentavelmente a maioria, acaba enveredando por ele. Então diz aqui, quando ele diz, entrai pela porta estreita, ele está falando justamente da importância de nós sermos certeiros nesse caminho.
porque o caminho fácil não é o caminho do Senhor. O caminho proposto por Satanás, pelo espírito desse mundo, é o caminho do pecado, da autossatisfação, da satisfação dos nossos impulsos carnais, da satisfação dos nossos interesses pessoais e não do propósito de Deus para as nossas vidas. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, não é? Porque o caminho é um caminho estreito e é lamentável como muitas pessoas levam ou conduzem a sua vida espiritual sem observar as linhas, as placas, o traçado desse caminho, simplesmente julgando que por pertencerem ao quadro de uma igreja, por crerem que o Senhor existe e Ele é Deus, aí já está tudo resolvido. Não é assim. A gente tem que procurar conhecer, não é? Porque o caminho da vida cristã é um caminho de disciplina, é um caminho de autonegação, é um caminho de sujeição, submissão à vontade do Pai. Então, o caminho, não é, que é proposto no mundo é um caminho largo. Aliás, existem algumas proposições, né, uma frase muito conhecida: todos os caminhos levam a Deus, não é? Querendo dizer que você pode agir de qualquer jeito, andar de qualquer forma, que você vai parar no mesmo lugar. Por um lado só, e por um único lado, é verdade, porque todos nos encontraremos diante do tribunal de Deus. Uns ali serão condenados e outros serão absolvidos e levados para a vida eterna. Então, se for olhar por esse caminho do juízo, sim, todos os caminhos levarão no final a Deus. Só que o resultado será muito diferente para aqueles que percorreram caminhos diferentes do que o caminho que a palavra de Deus propõe. Amém? Então, é importante que nós observemos isso. Cuidado, existem meias verdades voando o tempo todo por aí, entrando no nosso coração. A gente precisa examinar as Escrituras e entender que, embora seja um Deus seja gracioso, bondoso, a graça de Deus cubra multidões de pecado, ela não cobre rebeldia, ou seja, a decisão consciente de andar por um caminho diferente do caminho do Senhor. Ela cobre as nossas falhas, os nossos erros, as nossas insuficiências, e não um coração que diz não para Deus, não, eu vou fazer do meu jeito, né? E destrona Deus de si e para assentar ali então o nosso ego, a nossa vontade, o nosso achismo pessoal, né? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. A palavra de Deus fala, inclusive, que o povo de Deus é um pequenino rebanho. Amém? É o pequenino rebanho. A graça de Deus é maravilhosa, né? Mas perto da multidão dos que se perdem, aqueles que acertam pelo caminho da porta estreita, é pouco. Na verdade, é uma multidão imensa, só que comparado com a outra multidão, né, que se perde, é um rebanho pequenino nesse sentido, né? E aí então ele fala para nós, ainda tratando desse assunto dos caminhos, né? Dessa questão do caminho alternativo, ele fala para nós sobre falsos profetas, ou seja, sobre pessoas que ensinam, né, um outro caminho, que ensinam como se fossem da parte de Deus, mas que de Deus não são, não é isso? Então, falso profeta é o falso mensageiro, é aquele que detém uma falsa mensagem. Ele diz, essa mensagem é de Deus, esse é o caminho, essa é a salvação. Todavia, aquela mensagem é falsa, então ele é um falso profeta, ele profere falsidade, né? Coisas mentirosas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus ordenou que nós tenhamos cautela, ou seja, que a gente procure ouvir bem as coisas. De vez em quando eu falo aqui, presta bem atenção e ouve se o que eu estou falando tem a ver com a palavra de Deus mesmo. Examina direitinho, não é isso? Porque você não pode abrir mão do seu senso crítico e você não pode abrir mão de julgar você mesmo pelos padrões da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, se aquilo que é pregado é de fato verdadeiro ou se é falácia ou se é falsidade. Ensinos erráticos todos nós em algum momento vamos cometer, mas não podemos pregar um outro caminho, não é isso? Então, acautelai-vos dos falsos profetas,
que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos verdadeiros. São lobos roubadores, são lobos roubadores, né? Ou seja, vêm para roubar o rebanho do Senhor e destruí-lo, certo? Aí Jesus entra por uma outra comparação, que é falar sobre os frutos, as árvores e os seus frutos. Ele nos dá a maneira como nós devemos julgar isso. Lembra lá atrás que a palavra de Deus diz que a gente não deve julgar, não é? E nós falamos sobre isso aqui, que mais uma vez Jesus está falando sobre julgamento, de modo positivo. Sim, vocês devem julgar, mas não devem julgar com critério pessoal, não devem julgar segundo o seu entendimento, a gente deve julgar segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito de Deus. Ou seja, não com critério próprio. Na verdade, nós devemos deixar a palavra de Deus julgar os fatos e as pessoas. A gente usando os critérios da palavra de Deus, não somos nós que estamos julgando, é a palavra de Deus quem julga, né? E ele diz aqui, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que você vai saber, se não por discernimento e por juízo, né? Por julgamento, ou seja, por exercício do seu juízo pessoal, da sua capacidade, de julgar, não segundo o seu critério, mas segundo o critério da palavra de Deus. Então ele diz, pelos seus frutos conhecereis. E aí ele fala, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Isso nos fala de quê? De natureza, da natureza de cada coisa. Nós temos uma natureza, algo que nos constitui, nos compõe, e que nos faz ser reconhecidos mutuamente como humanos, não é isso? Isso tem a ver com a nossa natureza humana. Quando você olha para uma árvore, você sabe que não é uma pessoa, mas é uma árvore. Por quê? Porque existem fatores constitutivos do que seja uma árvore, que são da sua natureza. Sempre serão encontrados em todas as árvores e sempre serão encontrados também em todas as pessoas, o que denuncia a nossa natureza. Por outro lado, quando a gente fala sobre natureza também, a gente tem que pensar sobre a natureza espiritual, porque você pode reconhecer todas as pessoas dessa sala como seres humanos, não é isso? Mas ainda há uma outra questão, a nossa natureza espiritual ou não. Nós somos de natureza adâmica meramente, não é? Ou nós somos regenerados, gerados outra vez, recebedores de outra natureza. E aí então, é que ele diz, olha, a figueira, o figo não pode ser produzido de abrolhos, as uvas não podem ser produzidas de espinheiros. Não pode. Se você não pode parar embaixo de uma jaqueira, né, e esperar que ela dê banana. Não pode. Embora elas sejam de natureza vegetal e ambas sejam árvores, vamos dizer assim, a bananeira é um negócio meio esquisito para se chamar de árvore, mas ainda assim é. Né? Aí, embora sejam, elas têm natureza diferente nessa especificidade, nessa especificação. Então, bananeira não dá jaca e jaqueira não dá limão e assim sucessivamente. É contra a sua natureza fazê-lo. Não pode, não consegue realizar essa tarefa. Assim também o homem carnal, o homem adâmico, não consegue dar o fruto bom. Qual é o bom fruto? Lá em Gálatas capítulo 5, fala-se do fruto do Espírito. O fruto que a natureza regenerada, na qual habita o Espírito de Deus, né? O fruto que esta natureza proporciona, produz amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual é o fruto que a natureza adâmica, caída, escravizada pelo pecado, produz? Ódio, amargura, violência, enfim, essas coisas todas são obras da carne. Então, o fruto, ele é o ponto final do processo de um ciclo vital, de uma árvore, por exemplo. E essa comparação serve para nós também.
Toda árvore tem um ciclo vital. Por exemplo, agora, nesse momento, as mangueiras estão dando mangas, mas isso não veio do nada. Isso começou, né, primeiro, quando acabou a última produção no ano passado, elas passaram por um período de dormência, depois elas passaram por um período de florescência, elas começaram a dar flores de novo, essas flores evoluíram para frutos, ou seja, foram fecundadas e viraram frutos que vão crescendo, e o ponto final desse processo vital, né, cíclico, é o fruto. O fruto não acontece de uma hora para outra, o fruto é o processo de uma vida. Então, se você chegar debaixo de uma mangueira e encontrar flores, você não deve ficar chocado com isso. Ela está procedendo na direção de frutificar. Para você ver o fruto final de uma mangueira, você tem que olhar ela, para você conhecer o que uma mangueira é, você tem que conhecer ela durante todo o seu ciclo, ou seja, olhá-la por um ano inteiro e observar todo o seu ciclo, no caso vegetativo, né? E para nós, que somos seres humanos, a gente precisa olhar os frutos, e não necessariamente aqueles que estão caídos pelo chão, mas aqueles que estão em processo de geração na pessoa, né? Porque todos nós vamos dar em algum momento algum fruto amargo, algum fruto que não saiu bem feito, mas a nossa frutificação geral é que vai mostrar que nós temos natureza espiritual. Amém? Lá em João capítulo 14, abre, acho que vai ser bom a gente dar uma lida em João capítulo 14. Deixa eu tentar lembrar aqui agora o versículo, mas não é tão difícil assim de achar. É 16, João 14, 16. Jesus falando sobre o envio, a promessa do outro Consolador, que é o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai, versículo 16, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Tira um pouquinho o olho da sua Bíblia, olha para mim agora, eu vou fazer um gesto aqui. Ele habita convosco, ou seja, juntamente a vocês, e estará, e aí Jesus põe no ponto futuro, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo de fato, né? Ele disse, olha, o Espírito Santo, ele falou para os seus discípulos, ele está convosco, ele está aqui, cooperando, lado a lado. E aí ele fala de como ficará o Espírito Santo depois do dia de Pentecostes, né? Ele estará em vós, ou seja, ele entra em nós, né? Ele entrou em nós quando nós cremos, e isso nos deu uma nova natureza. Eu não estou desprovido dessa natureza espiritual. O Espírito Santo habita em mim, e isso me regenerou, me fez nascer de novo. Quando eu criei, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Quando nós cremos, ele passou a habitar em nós. E o que aconteceu então com a outra natureza? Lamentavelmente, ela ainda habita. Nós temos dupla natureza, vamos dizer assim. Temos a natureza de Adão, pecaminosa, caída, fadada ao erro. E a natureza de Deus, o Espírito Santo, fadada à santidade. Um dia, não é? E se você vier na mensagem da segunda vinda, você vai ver, um dia nós seremos glorificados na vinda do Senhor Jesus. E aí então o que acontece nesse dia da glorificação? A nossa velha natureza é lançada fora e nós recebemos um corpo novo de glória, de onde estará excluída a natureza adâmica e estará apenas aí essa nossa natureza espiritual com Deus. Então, meus irmãos, por que não pode dar outro fruto? Porque o mundo não conhece, porque o Espírito Santo não está neles. O Espírito Santo está dentro de cada filho de Deus, dentro de cada um daqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor, né? De todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Então, pelos frutos é que a gente conhece. O fruto do Espírito, ou seja, o resultado final,
O processo de vivificação do Espírito Santo em nós sempre produzirá bons frutos. Quando cair de você um fruto ruim, foi a natureza adâmica. Né? Foi o outro lado que frutificou e deu fruto amargo. Entende? Mas a pessoa que não crê em Jesus só tem a natureza adâmica, não pode produzir o fruto bom, o fruto certo, o fruto aprovado por Deus. Você pode produzir os dois, então cuidado. Aduba bem, né? Alimenta bem, cuida bem, né? Da tua natureza espiritual para que você dê bons frutos. Porque se você alimentar o outro lado, você é capaz de coisas muito ruins também. Certo? Então diga para o seu irmão assim: por enquanto você é flex. Por enquanto você trabalha com duas naturezas aí. Mas o Senhor permitirá, pela graça de Deus, o Senhor eliminará essa natureza velha e nos fará viver para Ele com Ele eternamente, em plena comunhão e paz. Amém? Então, é por aí que a gente julga o falso profeta. Ele não pode dar o fruto bom. O resultado do seu processo, não de um momento, não de uma pequena etapa, mas o resultado do seu processo de vida, dos seus ciclos maiores, sempre mostrará ou provará que ele não pode dar bom fruto. Ele pode fazer uma pequena coisa boa e nos enganar, de certo modo, nos encher os olhos. Mas quando você examina a vida dessa pessoa, quando você examina a mensagem do falso profeta, quando você examina o caminho dele, é amargo. E assim, então, meus irmãos, Jesus estava nos prevenindo sobre o quê? Sobre falsos ensinos. Falsos profetas houveram aos montes ao longo da história cristã. Alguns foram mais bem-sucedidos e implantaram outros caminhos religiosos que parecem cristãos, mas não são. E eu vou citar nominalmente aqui agora, e eu espero não magoar ninguém, mas eu estou dizendo isso de acordo com a apreciação bíblica, de acordo com o ensino bíblico, ok? O catolicismo romano é um caminho herético. Por quê? Porque diz que Maria é corredentora juntamente com Cristo, e isso não pode. Jesus é o único redentor, o único salvador. É por isso que nos chamamos de cristãos, porque somos seguidores de Cristo e não de Maria. Maria foi uma mulher de Deus, que Deus usou, pela qual veio o unigênito do Pai, o nosso Salvador. Ela deve receber honra no sentido de nós reconhecermos que era uma mulher de Deus, como Paulo foi, como Pedro foi, como você é. E deve ser honrado da mesma forma. Amém? Mas ela não é salvadora. E a doutrina de corredenção de Maria é ensinada hoje nos seminários, e outras doutrinas mais. Essa é a mais notória e mais problemática do momento. Nós temos também, por exemplo, os Mormons, que usam como nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles não são cristãos. É uma heresia. O mormonismo, fundado por Smith, ele dentre outras coisas, ele anuncia um outro livro como sendo palavra de Deus, e também que você pode vir a ser uma espécie de Deus por aperfeiçoamento, o que também é uma aberração. Testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová não são povo de Deus. Eles dizem que Cristo não é Deus, eles negam a divindade de Cristo. Ok? O kardecismo, fundado por Allan Kardec, é uma doutrina espírita que diz que não há juízo final, mas a pessoa pode viver do jeito que ela quiser, e o que vai acontecer é que ela vai reencarnar e vai ter prejuízo ou vantagem nessa reencarnação, e por sucessivas reencarnações ela vai se aperfeiçoando. Ou seja, joga o processo de santificação para um ponto futuro, inestimado, que na verdade não existe. Quando acaba o curso da sua vida, você vai se deparar com o juízo de Deus. E aí aqueles que creram serão salvos, e os que não creram serão condenados. A palavra de Deus diz: cabe ao homem viver uma só vez, e depois disso, morrer uma só vez, desculpe, e depois disso vem o juízo. São heresias, são caminhos que parecem bons, seguidos por pessoas boas.
seguidos por pessoas boas, bem intencionadas, todavia enganadas pelo espírito do falso profeta, que estava previsto e está atuante e operante desde Cristo, desde a encarnação do Verbo até o final dos tempos. Ok? Espero não ter magoado ninguém, mas são verdades diretas que precisam ser observadas. Precisam ser observadas. Não tem como. E existem muitas outras mais. Essas são só aquelas que são mais famosas no nosso contexto brasileiro. E aí então o que diz o Senhor aqui? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, olha aí a consequência. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta dizer que Jesus é o seu Senhor, não basta dizer que segue a Jesus, não basta falar o nome dele. Aliás, desculpem, mais uma que faz parte do nosso contexto, LBV, Legião da Boa Vontade. Tá? Aqui não dá para definir muito bem, porque é uma maçaroca de várias doutrinas confusas, mas também é. Tá? Nem todo mundo que chama Jesus de Senhor é aprovado, mas aquele que faz a vontade do Pai. Como eu vou descobrir qual é a vontade do Pai? É pela palavra de Deus, não por estudos indutivos, porque todas essas religiões usam estudos indutivos, livrinhos outros, que tiram um versículo ou outro do contexto para provarem as suas teses. Mas se você estudar a Bíblia como todo, partir para um estudo dedutivo da palavra de Deus, olhar a palavra de Deus e dela extrair as doutrinas, você vai encontrar as doutrinas que nós professamos, as doutrinas cristãs. Entende? Então, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, Jesus está falando agora do dia do juízo, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, os que praticam o pecado, os que vivem na prática do pecado. Muitos que inclusive operaram sinais, que viram milagres, ou que produziram milagres, que realizaram coisas acima, naquele dia serão condenados. Por quê? Porque os seus prodígios eram prodígios da mentira, porque profetizaram pelo espírito de engano, porque quando expulsaram demônios, na verdade, Satanás estava usando de um ardil, fazendo-os parecer poderosos e aprovados por Deus, por uma autoridade sobre demônios, que na verdade era Satanás, só pedindo para Satanás sair de perto, para fazer parecer que havia ali um poder que fosse divino. Milagres, milagres e sinais, profecia, no caso, falsa, expulsão de demônio, milagre, não são o critério para entrar no reino de Deus. Esses são sinais que existem no meio do povo de Deus, mas sempre ancorados na mesma palavra, na palavra da obediência ao Senhor. Então, meus irmãos, o que nós temos que nos preocupar, não é que nós não devemos nos preocupar em buscar poder para ter autoridade sobre espíritos malignos, em buscar poder para profetizar, falar a palavra de Deus, em buscar poder para que se operem milagres no nosso meio. Não é esse o problema, não estou dizendo que não devemos fazê-lo, e que essas coisas são ruins, todas elas são boas. Mas o principal é fazer a vontade do Pai, ou seja, é cumprir ou buscar cumprir na sua vida aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o que é a vontade de Deus. Jesus diz, olha, eu nunca os conheci. Nós não nos tornamos conhecidos por Deus por fazermos proezas, não. Nós nos tornamos conhecidos de Deus por fazermos a vontade dEle.
Por que Jesus disse, eu nunca vos conheci? Porque nunca o Espírito de Deus esteve neles. Porque a natureza deles não era a natureza regenerada. Não nasceram de novo. Por um espírito de religiosidade, produziram sinais, prodígios, efeitos, muitos deles provavelmente da mentira, falsidades, manipulações. Mas eles não tinham essa nova natureza. Nunca foram conhecidos. Jesus nunca habitou dentro deles. E, portanto, como eles não foram regenerados, não podiam produzir o fruto certo. Viveram em pecado, vivem em pecado e serão condenados pelos seus pecados. Não se encante com milagres, sinais e prodígios. Provai os Espíritos para ver se procedem de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade. Essas coisas contra as quais não há lei. Amém? Então não adianta falar que Jesus é o Senhor, se não viver como quem de fato o tem como Senhor, como quem se submete ou submetendo-se ao seu domínio. E nesse barco, agora eu vou citar mais uma heresia e mais uma obra de falso profeta. Estão entre nós, no nosso meio, hoje em dia, e que parecem conosco e têm status de irmãos, mas pregam o evangelho, aqueles que pregam o evangelho estranho, que não fala de transformação do homem interior, que não fala de vitória sobre o pecado, sobre deixar o mal e fazer a vontade de Deus, mas fala sobre cobiça, sobre prosperar meramente, sobre obter vitória, sobre ter poder, mas não fala sobre submissão ao Senhor, amor a Deus, amor ao próximo, que é o evangelho neopentecostal, com as suas várias variantes. Por favor, nem todo mundo que professa prosperidade necessariamente está deixando de professar as doutrinas fundamentais de transformação. Mas os grupos mais extremados só falam disso. É um evangelho não, é uma religião materialista, nada tem a ver com a boa nova da salvação. Nem todo que fala Senhor, Senhor, não é? Mas aquele que faz a vontade do Pai. Então lhes direi, volto a dizer aqui, então lhes direi explicitamente, de modo claro, incontestável, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, ou seja, o pecado, os que vivem na prática do pecado. Não basta falar Jesus, Jesus. Tem que viver na prática da santidade. O pecado é um acidente, é um evento, é um erro que vai acontecer com todos nós. Mas aquele que pratica a iniquidade, ou seja, cuja história da vida dele é a prática da iniquidade e não da santidade, então esse não tem parte no reino de Deus. Volto a dizer, e para deixar bem claro, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos carecemos da graça de Deus, mas isso é diferente de viver deliberadamente, ou seja, de modo escolhido no pecado. É diferente. O crente erra, mas ele não ama o caminho do erro. O que crê em Jesus não ama o caminho do erro, ama o caminho da santidade. Então, quando ele erra, ele se chateia com o erro, ele se envergonha do erro, ele se arrepende do erro, ele pede perdão do erro, ele se esforça para vencer o erro, ele luta contra isso, porque ele tem dupla natureza. Desventurado homem que sou, disse Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele tinha uma parte podre dentro dele. E podemos dizer, porque nós temos uma parte podre dentro de nós. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, nele habita o Espírito da vida. E esse Espírito, o poder da vida que há em Deus é muito mais poderoso
do que o poder de Satanás, da escravidão do pecado e da morte. Jesus venceu, e isso nos mostra que nele nós venceremos também, ou poderemos vencer também, né? Ele venceu de uma só vez na cruz do Calvário. Ele venceu o pecado, porque ele viveu a vida toda em santidade. Ele venceu, nós podemos vencer. Talvez não de modo perfeito como ele o fez, mas vencer de um modo triunfante, estonteante, muito superior. Ele venceu também ali a morte, porque ele ressuscitou, e essa é a nossa esperança. Essa podridão da morte, do pecado estão em nós, mas não estarão para sempre. Porque quando o Senhor vier, juntamente no exato momento em que ele vier, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e em seguida aqueles que estiverem vivos, se formos nós, seremos transformados num piscar de olhos e elevados às alturas, e então virá o juízo final. Amém? Deus abençoe a todos. Que a nossa vida com Cristo seja mais do que uma confissão verbal, mas seja um viver cotidiano, um lutar cotidianamente contra essa velha natureza podre, que lamentavelmente ainda habita em nós, mas que tem prazo, que está com prazo de validade acabando, enquanto que a outra valerá para todo sempre. Amém? Fica de pé no teu lugar. Senhor amado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não somos melhores do que aqueles que se perdem. Não na nossa essência e natureza primeira, mas o que em nós há de aprovado, Tu tens feito ser aprovado pela presença do Teu Espírito, que nos guia a toda a verdade. De modo que não temos nada do que nos orgulhar. E que se nós nos gloriamos de alguma coisa, nos gloriamos em Cristo. Porque tudo o que de bom tem sido feito, tudo o que foi transformado para melhor em nós, foi por obra de Cristo. Foi por obra do Senhor Jesus.